Fala galera, tudo bem? Seja novamente bem-vindo ao canal Fanático. Você que pela primeira vez está me assistindo, também seja bem-vindo. Esse canal que é dedicado a todos os torcedores que são fanáticos pelo Santa Cruz, como eu. Vamos falar aqui, né, da nova contratação do Santa Cruz, Eduardo Tanque, e da possível contratação de Thiago Galhardo, aquele mesmo que ficou conhecido nacionalmente quando jogava no Inter, foi jogador, né, da seleção brasileira, e a gente vai conversar um pouco e eu vou querer ouvir sua opinião. Já vai dando like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber todo o meu conteúdo, beleza? Primeiro, vamos falar do que já está concretizado, né? Eduardo Tanque. Esse nome pegou muita gente de surpresa, porque a informação que eu tinha, né, e que estava rolando exatamente pelo mundo afora, era que o Denilson seria esse jogador que o Santa Cruz estaria trazendo, né? Ontem eu coloquei aqui um vídeo, né, do Vitor Amorim, né? João Vitor Amorim, né, repórter da Rádio Jornal, falando disso, que o Santa Cruz estava trazendo dois novos. Um mais novo, sem ser muito conhecido, né? E outro para sacudir a torcida. E aí a informação que estava rolando ontem é que esse jogador era o Denilson. O Ricardo Luiz, né, repórter da CBN, colocou no seu Twitter isso ontem, que seria o Denilson. Só que, como a gente sabe, né, que negociação é uma coisa complicada, parece que o negócio não vingou. E aí, o João Vitor Amorim, ele passou o dia de hoje, gravou até vídeo no Instagram dele, falando que o Santa Cruz estaria comprando um jogador chamado Eduardo Tanque. Até que, poucas horas atrás, né, o Twitter, né, do clube exatamente confirmou essa contratação, né? Tá aqui. Então no Twitter oficial do Santa Cruz, ó. O ataque coral tem um novo reforço. Eduardo Tanque, de 22 anos, chega ao Santa Cruz para a sequência da temporada. Formado nas categorias de base do Corinthians e Coritiba, seu último clube foi o Paraná Clube. Vamos falar aqui do Eduardo Tanque, né? Vou colocar aqui um vídeo dele. O vídeo eu vou mentir não, é mostrando os gols que ele fez, que não foram muitos, tá? A gente vai puxar a ficha do cara. E também eu vou colocar algumas informações de gente que já viu o Eduardo Tanque jogando pelo Paraná. E aí eu vou deixar para vocês comentar o que é que vocês acham desse cara, se realmente vai ajudar ou não, tá? Lógico que eu vou dizer minha opinião também. Então vamos embora aqui ver o vídeo dele, tá? Aí o vídeo dele, né? Fazendo gol de cabeça. Um chute de fora da área. Um bombaço, né? De fora da área. Marcando outro gol de cabeça. Então, o vídeo dele é só os gols, né, que ele fez na carreira, né? Gol de cabeça, de chute de longa distância. Gol típico, né, de centroavante, né, dentro da área. Ele é chamado assim Tanque, né, pelo porte físico dele, né? Que é exatamente um porte físico que lembra aquele jogador mais forte, né? Por isso o apelido de Tanque. Vamos puxar aqui a ficha dele, né? Do Eduardo Tanque. Então aqui no site Ogol já tá, né, com o escudo do Santa Cruz. Ele tem 22 anos, muito novinho, né? Centroavante, né? Canhoto, 1,83 m,
quer dizer, não é tão alto, mas a nível de centroavante, né, não é tão alto, mas também não é baixo, né, tamanho normal, 84 quilos. E aqui o histórico dele, né? Ele, como o próprio Twitter do Santa Cruz mostrou, ele começou na categoria de base do Corinthians, né? Isso em 2020 ele chegou lá, fez 9 jogos e marcou 4 gols. Uma média boa. Aí o ano seguinte, 2021, fez 5 jogos, nenhum gol, se transferiu para o Curitiba, onde fez 19 jogos e 9 gols. Então, a média dele nas categorias de base é até boa. Aí ele saiu do Curitiba e foi para o Camboriú, onde fez 7 jogos e não marcou nenhum gol. De lá, isso em 2023, de lá ele foi para o Aimoré. E no Aimoré ele fez 15 jogos e nenhum gol. Aí chama a atenção, né, a queda dele. Ele até começou precursor nas categorias de base, né? Mas os 2 primeiros clubes dele, ele não marcou um gol em 22 jogos, né? Ele não marcou nenhum gol. Aí no Resende, ano passado, ele fez 12 jogos, marcou 4 gols. Uma média mais ou menos, né? Aí do Resende foi para o Paraná, onde fez 8 jogos e só marcou um gol. Então, galera, vamos lá. No Paraná ele não foi bem, não. E aqui eu tenho o Twitter, né, de um repórter chamado Luiz Ferraz, que acompanha, né, o Paraná. E ele colocou aqui, né, ontem, né, às 9h21 da noite. O atacante Eduardo Tanque está de saída do Paraná Clube. O jogador, inclusive, não viajou com a delegação para o confronto diante do Cianorte. Foram 8 jogos pelo time paranista e apenas um gol na estreia anotado diante do Atlético. Ele só marcou um gol, que foi aquele de cabeça logo no início do vídeo, contra o Atlético. Aí perguntaram aqui, né, uma jovem, Ana Priscila, né, perguntou: Luiz, boa tarde. Você poderia dar sua opinião sobre este jogador? Aí ele colocou, ó, voluntarioso apenas, mas com dificuldades técnicas e táticas visíveis, né? Visíveis. Notícias que chegam do Paraná é que esse Eduardo Tanque não é bom jogador, tá? Não é bom jogador. Agora, eu vou fazer aqui a minha análise baseado em algumas coisas, tá? Eu não posso tomar como base o que a torcida do Paraná e o que esse repórter do Paraná pensa. Porque é óbvio que o cara foi mal lá. 8 jogos, só marcou um gol. O Paraná é lanterna do Campeonato Paranaense. Tá para ser rebaixado de novo. Inclusive tem nem mais chance de escapar se vencer as 2 partidas. Tem que torcer para uma combinação de resultado. Então, num clube que tá essa bagunça, é óbvio que é difícil alguém se destacar, tá? É muito complicado. Então, a gente imagina a nossa situação, que não é das melhores. Multiplique por 3, é a situação do Paraná. A gente não foi rebaixado no estadual, porque o estadual daqui é fraco. Mas se fosse um estadual pegado como é lá no sul, a gente já teria caído para a Série A2, né? Naquela gestão de Antônio Luiz Neto e do Pro Santa, com certeza. Então, vamos lá. Voltando à questão do Eduardo Tanque. Então eu não posso pegar essa referência do Paraná e já definir o perfil do jogador. Ah, o cara não presta. Eu também não gosto de pegar o vídeo do cara e ter uma definição, dizer que é ruim, que é bom. O vídeo serve pra gente ter uma noção. É um cara que é trombador, é um cara que chuta, é um cara que cabeceia. Características que basicamente o centroavante tem que ter. Se não tiver, está lascado, né? Agora, eu também não posso esconder que ele foi mal. E a parte profissional dele, a partir do momento que ele se tornou profissional, saiu da base, ele parece que não se encontrou, né? Mas na base, ele tinha uns bons números.
Vamos voltar aqui para a gente olhar, analisar aqui. Então, se você pegar, né, o histórico dele na base, pô, em 19 jogos ele fez 9 gols no Coritiba, né? No Corinthians, em 9 jogos fez 4, né? E aqui no Atlético Tubarão, 6 jogos fez 4 gols. Então, assim, é uma média boa para centroavante. Só que quando ele sai do Coritiba, ele parece que se perdeu. Não sei o que aconteceu. Então, ele ficou 22 jogos, o ano passado todinho, 2023, melhor dizendo, o ano de 2023 todinho sem marcar um gol. Tem alguma coisa errada com esse cara. Aí foi pro Resende, melhorou um pouco, né? Fez 4 gols e tal. E aí o Paraná trouxe ele no Paraná e não deu certo. Então, assim, é um cara que eu posso dizer que é ruim? Não. Eu tenho que esperar para ver. É um investimento que o Diniz e o Cadá e seu grupinho tá fazendo, vislumbrando uma venda, né? Ele não vem para jogar só essa temporada, ele vem definitivo para ser futuro ativo do clube, tá? Agora, eu não posso aqui esconder o fato que ele foi péssimo lá e o cara disse aqui, ele tem limitações técnicas e táticas visíveis. Isso aí a gente vai ter que ver, né? Mas jogador de futebol é assim, joga bem um canto e outro não. Então, assim, minha opinião, para não ficar em cima do muro, entre o Denilson, que era ontem dado como certo, e esse Eduardo Tanque, eu ficaria de olho vendado com o Denilson. Cara já mais experiente, já rodado, tá jogando um campeonato bem mais difícil, que é a Série A2 do Paulista. Então, tem o perfil que, a meu ver, se encaixar para esse momento do Santa Cruz, se fosse para apostar. Mas vislumbrando uma venda, talvez o Diniz e o Cadá viu alguma coisa que eu não consigo perceber, tá? Então comenta aí, me diz o que é que tu achou dessa contratação desse Eduardo Tanque. O outro jogador dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece, né? Essa notícia começou a circular hoje pela manhã. A Camila Souza, que é uma jornalista ao qual eu tenho o maior respeito, né? Sabe muito. Ela colocou exatamente no Twitter dela, ó, conversas bem encaminhadas. Galhardo gostou muito do projeto apresentado pelo Santa Cruz e apoiado pela SAF, a tendência de um acerto em breve, tá? Então aqui, ó, matéria do GE. Santa Cruz negocia a contratação do centroavante Thiago Galhardo e diz aqui, né, que o jogador reincidiu com Fortaleza e fica assim com o caminho livre para assinar contrato de 2 anos com o Tricolor. Negócio, se concretizado, será bancado pelos investidores da futura SAF Coral, né? Então, essa informação tá realmente começou no Instagram, né, de um perfil chamado Transferências 24 horas, tá? E aí a Camila, ela foi atrás para saber dessa história e descobriu que se tratava assim de uma informação verídica. E aí, Thiago Galhardo, pegando aqui o histórico dele, precisa nem falar muito, né? O cara voou no Internacional, né? Foi para a seleção, né? Quando tá no Internacional aqui em 2020, né? Ele já tinha sido destaque no Ceará, né? Fez 34 jogos, marcou 12 gols e uma assistência, isso em 2019. No Internacional, veja, em 54 jogos, o cara fez 23 gols, é uma média extraordinária, né? E fez 10 assistências. Ele em 2020 voou, né? Em 2021 também foi um ano bom dele, fez 28 jogos e 11 gols e uma assistência. Aí o Celta de Vigo, né, botou o olho, ele foi para lá, mas lá ele não se adaptou. Fez só 2 gols e 2 assistências em 34 jogos. E aí voltou pro Brasil, veio pro Fortaleza. No Fortaleza,
a primeira passagem dele ele foi mais ou menos, né? Mas também é digna de exatamente de mostrar aqui, de falar. Fez 21 jogos e 7 gols e uma assistência. Aí já adaptado, em 2023, aí ele fez mais gols, né? Fez 68 jogos, 17 gols e 7 assistências. É uma média que não é tão, mas 17 gols na temporada é considerável, né? Então, ele teve uma passagem boa sim no Fortaleza. Agora, o final da temporada dele é que não foi bom. Ele em 11 jogos só tinha feito 3 gols, aí foi emprestado para o Goiás. Também nesse período aí no Fortaleza ele teve problema extra-campo, que é o Thiago Galhardo, isso aí eu vou falar. Já vou logo falando, né, para não perder o fio da meada. Né? Aqui no Goiás ele fez 27 jogos esse ano, né? Aliás, esse ano não, desculpa, ano passado. E fez 6 gols apenas e 4 assistências e não ajudou o Goiás a subir. Como eu estava dizendo, né? O Thiago Galhardo, ele é um cara que a técnica dele não se discute, tá? O cara é bom. Só que o problema dele é o extracampo. Ele tem alguns problemas, gosta um pouco da balada, enfim. Se bem que Denis Marques gostava da balada e deu certo aqui. Agora, falando sério, torcedor, olho no olho com você aí que tá me assistindo. O que me preocupa nesse tipo de contratação é se o cara realmente vai comprar o projeto e se o técnico, que no caso é o Itamar, vai conseguir conter o elenco, né, com a chegada de um cara desse. Porque é um cara que vai vir com um perfil totalmente diferente do elenco. Né? Um cara que vai ganhar mais de 100 mil por mês, vai ser o maior salário disparado do elenco. É o cara que vem com status de resolver, de ser o ídolo, de ser o cara do time. Então isso pode causar ciumeiras. Então isso pode rachar realmente o elenco. Se ele for um cara que agrega, né, que é boa gente, que vai exatamente entrar em contato com o restante do elenco, não vai ficar se achando o cara, né? Porque tem esse também, né? O cara é o astro do time, aí não fala com ninguém, enfim. Então isso pode comprometer o projeto. Então é isso que me preocupa. Aí é onde entra a questão do Itamar. Itamar vai ter que saber conversar sobre isso e brindar o elenco. E o Galhardo ele vai ter que entender que ele vai jogar em pasto. Vai enfrentar horas de ônibus e ir lá pro sertão da Paraíba, da Bahia, né? Só quente, jogo 4 horas da tarde. Então tem que ver se o cara topa realmente isso, né? Agora, tecnicamente falando, é um cara que teoricamente vem para resolver, tá? Então me diz aí, desculpa o vídeo longo, comenta aí o que é que tu acha dessas informações, tá? Do Galhardo e desse Eduardo Tanque.